Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, retornando com nossas videoaulas. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho, na verdade começar um assunto um pouco diferente do que a gente estava vendo, mas também tem uma importância muito grande se a gente for parar para pensar como empresa na questão financeira. Não são, às vezes vão pensar assim, mas isso não é uma questão ligada a finanças, às vezes diretamente, muitas vezes mas às vezes mais indiretamente acaba impactando as finanças, porque um conteúdo mais ligado a tributos, impostos e taxas, que acaba sendo pago, claro, pela parte de finanças, e impacta na área de finanças, porque muito desses valores ou dessas taxações são afetam, né, o caixa da empresa, aí pensando como empresa, e também afetam o caixa de nós como pessoas físicas normais também, né? Então vamos entender um pouquinho, isso aqui também está no nosso conteúdo, é um conteúdo nosso, e vamos entender um pouco sobre o que é, um pouco a diferença de cada um, que a gente consegue fazer um link da diferença para entender o que é um, o que é o outro. Apesar de estar, às vezes, quando a gente pensa assim, que imposto é tudo uma coisa só, mas existem algumas diferenciações, né, que a gente vai entender um pouco melhor. Eu quero deixar um videozinho também para vocês na aula, além do nosso videoaula normal, um videozinho que eu achei bem interessante no YouTube, que é bem assim, ele é bem curto e ele dá uma explicação geral de todo esse conteúdo que a gente vai ver agora nessas próximas aulas. Eu até gostaria que vocês olhassem esse videozinho agora no início, e depois que a gente terminar essa parte de impostos e no final, né, de taxas, tributos, impostos, vocês olhassem de novo ele, que vocês vão ver que vocês vão ter uma visão já mais assim, vocês vão ter um entendimento melhor, tá bom? Fica a dica então para vocês. Então vamos lá, vamos dar continuado aqui na nossa aula. Então vamos lá. Tributos, impostos, taxas e contribuições. Tributo. Como vocês podem ver pela fotinho aqui, né? Pagando, né? Normalmente paga. Esse tributo normalmente vai para onde? Vai para o governo. E é uma coisa que não é nova, não é uma exclusividade nossa aqui do Brasil. É uma coisa que já vem de muito, muito tempo já atrás, né? Então, tributo o que é? É toda prestação pecuniária compulsória. Compulsório o que é? De forma impositiva, você não tem como escapar, então você tem que fazer o pagamento. Então, prestação pecuniária compulsória em forma de moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos entender esse conceito aqui, entender o que ele é. Então, o tributo é tudo aquilo que você paga de forma que você não pode argumentar, que você tem que fazer o pagamento. Alguém, no caso, um poder maior, que seria o Estado, vem e fala que você tem que fazer o pagamento, né? Vai estar lá o valor expresso que você tem que fazer o pagamento. Ele não, quando ele fala assim que não se constitui de sanção de ato ilícito, o tributo você não paga porque você foi multado ou que você fez alguma coisa errada, você vai pagar um tributo. Isso não, isso é uma penalização, isso é uma coisa diferente. Tributo é vinculado muito a um valor que o governo vem em taxa. Não, você tem que pagar isso para poder vender ali no teu estabelecimento. Ou você vendeu R$100, 10% convertido em forma de tributo para o governo. Um exemplo assim, tá? Instituído em lei, normalmente isso é feito uma lei, isso desde o início lá, né? Era feito uma lei que você tinha que fazer um pagamento de tributo, né? Então não é uma coisa assim arbitrária ou da vontade. Não, isso aí normalmente é regulamentado. Então tem que ter uma lei dizendo qual que é
do que você tem que pagar tributo. Então, é instituído em lei, cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, tem que ser, por isso que tem que ser regulamentado. Observação aqui, ó, só para vocês entenderem um pouquinho, ou numa dessas já tinham visto isso em história, só para relembrar. Os primeiros registros de tributação no mundo são de 2300 a.C., no Egito Antigo. Então, já lá antes de 4.000 e poucos anos atrás, já tem essa ideia de pagamento de tributo, depois os egípcios, depois os romanos, né? O Império Romano cobrava os tributos, né? Tinha muito essa ideia de cobrar tributação. E aqui, pensando já no Brasil, aqui né, no Brasil, os tributos existem desde a colonização. A primeira contribuição paga no país foi conhecida como Quinto Pau-Brasil, referente à exploração da árvore de pau-brasil, que era uma do que era explorado no início, né, no seu início, o que era mais explorado, ele tinha que pagar lá um tributo daquilo que era explorado, provavelmente para a coroa de Portugal. Então esse foi o primeiro Brasil. Depois, claro, vieram todos os outros e até chegar no que nós temos hoje. Então não é uma coisa nova. Sempre que você esteve ligado a um governo, a um Estado, alguém impunha que você tinha que fazer um pagamento, né, por lei, um decreto, você tinha que fazer um pagamento de alguma espécie. Atualmente, coloquei também aqui como observação, o Brasil é o país com a maior carga tributária da América Latina e o 14º do mundo. Isso aqui já, se não me engano, era do ano passado, mas eu acredito que não teve alteração aqui, não. Se teve alteração, porque o Brasil não teve nenhuma reforma tributária nesse período recente, mesmo com o novo governo, então não teve diferenciação na questão tributária. Fala-se que tem que ser feita uma reforma, mas ainda isso não foi feito, então a gente continua pagando muitos tributos e uma carga elevada de tributos. Dando continuidade, imposto. Então, tributo é algo que a gente tem que pagar para o governo, né? Vamos pensar como governo. Qualquer tipo de forma de pagamento para o governo, ele vem a ser um tributo. Imposto é um tributo, mas nem todo tributo é imposto, tá? Só para a gente fazer essa diferenciação. O imposto ele é um tributo, mas dentro dos tributos que são pagos pelo governo, pode ter ali imposto, pode ter taxas, tá? Pode ter contribuições de melhoria, então que a gente vai dar uma olhada ali para frente. Então o imposto ele é um tributo, mas nem todo tributo é imposto. Imposto, como o nome já fala, imposto é porque ele é imposto, você tem que fazer o pagamento, então é imposto por alguém. Imposto é um tributo obrigatório, cobrado pelo governo. Isso quer dizer que o valor que você paga e contribui para custear as despesas administrativas do Estado. O não pagamento pode gerar multas e até punição legal. Depois a gente vai entender um pouco as esferas que tem aqui. No Brasil nós temos 3 esferas que são cobradas, nós somos tributados por elas. São 3 esferas. Então, a União, que é governo federal, o Estado e a prefeitura, no caso, né? O governo municipal. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, estou falando aqui de Curitiba. Então, tem lá o governo federal, que é o governo lá do Brasil, que está lá em Brasília, sediado. Nós temos tributos que nós temos que pagar que são federais. Nós temos aqui o governo estadual, nós temos também impostos, tributos que nós temos que pagar que está na esfera estadual. E nós temos também impostos municipais, que dependendo da minha profissão ou da compra que eu ia fazer, acaba indiretamente pagando
ou até mesmo alguns impostos que são típicos da prefeitura, então a gente tem que pagar também aqui. Então nós temos 3 esferas. Mas se você pensar que vão voltar para cá, mas se você pensar sem cobrança de impostos, então a gente viu que os impostos, até aqui nessa imagenzinha, tá as pessoas com a língua de fora aqui, carregando aqui um fardo grande de impostos. E realmente ele é pesado para nós brasileiros. Como ele falou aqui, né, é cobrado pelo Estado, o não pagamento pode gerar inclusive multa e punição legal. Só que se a gente pensar assim, agora pensando de uma outra maneira, se você não pagar, se pensar que sem a cobrança de impostos, nenhum país do mundo conseguiria desenvolver serviços de benefício para a população. É como se você estivesse investindo no governo para que ele possa cuidar dos seus serviços básicos, como saúde, educação, segurança, moradia, transporte público. De fato, o que nós, agora, assim, só para a gente, todo imposto que a gente pagasse, a gente pode fazer uma comparação com países ricos. Tem países ricos que têm a mesma carga tributária que o Brasil. Porém, você vê o retorno, né, para a população desses impostos nesses serviços básicos de saúde, de educação, de segurança, moradia, transporte público, que nós não vemos aqui no nosso país. Então é esse que é a grande questão. Não é o fato de você pagar o imposto que ele é totalmente ruim. O imposto ele tem que ter, ele, de alguma forma, se você tem um governo que vai ter que atuar pela coletividade, ele tem que arrecadar de alguma maneira. O governo ele não cria riqueza. Quem cria riqueza são as pessoas, são as empresas, são esses organismos que criam riqueza com venda, com produtividade, e que, mediante essa riqueza que é produzida, o percentual tem que ir de maneira como tributo, né, de forma tributo que vai para o governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Para que seja feito o quê? Para que seja feito, então, cuidado desse dinheiro. Estou falando assim, uma ideia, pensando numa ideia que as coisas dão tudo certo. Então, todo mundo contribui, vai lá alguém que vai administrar esse dinheiro para quê? Para reverter esse dinheiro em forma de saúde, educação, segurança, moradia, transporte público, enfim, para todos esses serviços que o governo, em qualquer uma dessas esferas, tem que ofertar, né, pelo valor que ele arrecada. O que nós no Brasil ficamos assim indignados é o que é feito, o que é cobrado, o que vai e o que não volta. Então, há uma diferença do que vai e o que não volta. Até tem essa fotinho de um rapazinho doidinho que olha para cá e para lá, que ele tem a carta de correio na mão, tem o telefone, tem um navio, enfim. São serviços que são prestados assim pelo governo, pode ser energia, saúde, enfim, né? Continuando. Então a gente viu essa ideia de primeiro tributos, imposto, o que é um imposto, o que é um conceito de imposto, e taxa, né? Vamos ver aqui taxa. Então, o conceito de taxa, o que é? Taxa também é um tributo e tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia, ou utilização efetiva ou potencial do serviço público, específico e divisível. Isso aqui é um conceito, tá? Prestando ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos pensar assim. Uma taxa de algum serviço administrativo que vai ser feito, né? Então, há uma taxa de veículo lá, que a gente paga lá uma taxa anual lá que é de taxa de licenciamento do veículo, só para a gente captar melhor aqui. Se um guarda, quando ele fala assim, a taxa é obrigatória você pagar,
e ele é regulado por um poder de polícia. Se caso você não paga a taxa, você pode ser autuado. Não que se você pagar o imposto, você não vai ter o problema. A gente vai ver com o decorrer do conteúdo que tudo tem problema. Mas, por exemplo, assim, se você não fazer essa taxa, por exemplo, um cara não vai pagar uma taxa lá de vistoria de bombeiro, então não vai funcionar para a empresa, um exemplo, né? Você tem que ter lá uma vistoria de bombeiro. Você tem que pagar uma taxa para que o bombeiro vai lá fazer a vistoria. Sem você pagar essa taxa, sem ele fazer vistoria, você não funciona. Se você estiver funcionando sem essa vistoria, pode chegar uma polícia lá e fechar, né? E, além disso, vai ter problemas maiores. No caso de um veículo, se pegar você sem aquela taxa, né, de licenciamento, né? Se você não fazer pagamento, ele vai recolher teu veículo e você vai ter problemas, você vai ter que, né, fazer o pagamento, tirar do... Então tem alguém que vai estar caneteando você ali, que no caso a própria polícia, né, que pega o teu veículo, né, pode estar analisando, ou no caso, como eu dei um exemplo também no estabelecimento, que não tenha a questão do bombeiro, ou ou vigilância sanitária, dependendo do estabelecimento, lá que não pagou a taxa de vigilância sanitária, e estiver funcionando sem esse pagamento que tenha, né, sido feita essa vistoria, vai ter problema legal, vai ter problema inclusive de fechamento. Então, por isso que ele dá essa ideia de poder de polícia ali. Então, são serviços que são prestados ao contribuinte, mas para que você receba esse serviço, você tem que fazer pagamento dessa taxa. Então, é uma coisa diferente do imposto. O imposto, você trabalhou, vamos pensar comigo, você trabalhou para criar ali uma riqueza e você pode pagar um imposto por aquilo. A taxa não. A taxa, se você quiser o serviço, você vai ter que pagar essa taxa. Essa é a diferença ali. As taxas são comumente no mundo de empresas e instrumento tributário muito usado na esfera estadual e municipal pelos governos. De fato, você não vê muita taxa no governo federal, é mais voltado para a esfera municipal e estadual. Em contrapartida, para empresas, né, cobrança de taxas, de serviços, carteira administrativa, entre outros, são mais comuns. Isso aí então a gente vê muito mais as empresas, como eu falei aqui agora, né, empresas cobrando ou pagando esse tipo de taxa para ter um tipo de serviço. Mas o pessoa física pode pagar, também pode, como eu falei para vocês, ali no caso do veículo, também é um exemplo de taxa que a gente paga. Algumas taxas conhecidas do serviço público são, então, aqui, taxa de fiscalização de estabelecimento na esfera municipal, taxa judiciária, se quer fazer que nem pessoa física mesmo pode, às vezes, né, pode fazer uma solicitação lá no judiciário, tem que fazer um pagamento de uma taxa. Eu quero tirar lá, sei lá, dando um exemplo aqui, uma certidão negativa lá, puxar lá de antecedentes criminais, um exemplo. Para eu tirar isso eu tenho que pagar uma taxa. Se eu não pagar a taxa, eu posso ir lá no judiciário, eles não vão fazer para mim. Se eu for lá e pagar a taxa, eles vão liberar. TRLAV, né? Taxa, às vezes você não vai conhecer isso aqui por esse nome. É a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Você vai sempre lembrar de licenciamento do veículo. Então, esse aqui já é na esfera estadual. O judiciário também, esqueci de falar, também na esfera estadual. Porque o judiciário ele não responde para a esfera municipal, ele responde na esfera estadual. Normalmente ele vai responder primeiro na esfera estadual, também tem o judiciário na esfera federal. Dando continuidade. Contribuição. Aqui nós estamos só vendo o conceito, depois nós vamos ver em outra aula os impostos federais, impostos estaduais e municipais. Aqui nós estamos vendo só um conceito inicial. Então, o conceito de contribuição. Então, nós temos contribuição de melhorias e contribuições especiais. Temos esses dois tipos de contribuições que são feitas aqui são cobrados, né, da população.
no Brasil. Então, o conceito de melhoria, primeiro ali, é um tributo cobrado pelo Estado em decorrência de obra pública que proporciona a valorização do imóvel do indivíduo tributado. Quando a gente fala Estado aqui, não é que seja o Estado mesmo, o Estado do Paraná. Pode ser Estado que está no nome do Estado, mas pode ser, essa contribuição pode ser cobrada pela Prefeitura ou do governo federal, dependendo de que tipo de obra que venha a ser feita. O que ele fala aqui? Uma contribuição de melhoria. Eu vou até dar um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor. Um exemplo típico é contribuição de melhoria é quando o governo realiza uma obra, né, de melhoria de mobilidade urbana. Tipo um asfalto, né? Um asfalto é considerado uma melhoria. Vamos pensar comigo que aqui na minha casa aqui tem uma rua, mas não tem asfalto. O que acontece? Sem esse asfalto, vamos pensar comigo, na minha rua aqui não tem asfalto, na rua de trás tem asfalto. Provavelmente a valorização do imóvel que tem na rua que tem asfalto vai ser muito maior da minha casa que não tem asfalto na frente. Estou dando um exemplo fictício, tá? Minha casa tem asfalto, tá? Mas só para vocês pensarem que fazer essa ligação. Então vamos pensar que minha casa não tem asfalto na rua e na rua de trás do meu vizinho aqui tem asfalto. O imóvel dele, por ter asfalto ali, vai ter uma valorização maior que a minha. Quando algum governo, a prefeitura vem e faz um asfalto aqui na frente de casa, ele pode cobrar essa contribuição de melhoria. Provavelmente vai cobrar para a gente fazer isso aí. Então é um tributo que é cobrado, né, em decorrência de uma obra pública. A obra é pública, porque não vou só eu transitar na rua. A rua não é exclusiva minha, é para mim e para todos que moram na rua, inclusive para quem quiser andar na rua, que for transitar na rua, em veículos, em pedestres, enfim. Mas o fato dele ter feito essa melhoria, ter feito esse asfalto, acabou valorizando o imóvel, então diretamente eu fui beneficiado. Então por isso que fala uma contribuição de melhoria. Um outro exemplo que a gente pode dar assim é vamos pensar aqui comigo, que aqui na minha casa que só passa ônibus perto. Mas vem o governo e fala assim, não, vai ser uma linha de metrô aqui. Vai ter uma linha de metrô e vai ter ali um ponto de metrô ali, né? Que vai ligar aqui a tua casa direto lá para o centro da cidade. Vai ter todo o problema de obra, enfim, tudo mais. Mas a hora que tiver tudo isso pronto, tiver tudo isso funcionando, a valorização desse meu imóvel vai ser muito maior do que o que eu tenho agora. Que muita gente pode procurar um imóvel que tenha um metrô para usufruir, que seja perto. Então vai ter uma valorização diretamente. Então vai ser cobrado, então vamos fazer um metrô, vai passar perto da tua casa, vão te cobrar uma contribuição de melhoria, porque você vai ser beneficiado. Então também é uma contribuição de melhoria. Estou dando alguns exemplos assim só para vocês visualizarem. Pode ser esses exemplos, pode ser outros que venham a melhorar ou dar uma visibilidade maior para o teu imóvel, enfim, que vai te ajudar. Pode ser uma escola que venha fazer próximo da tua casa, um hospital, que isso te facilita ali, que te valoriza o imóvel, né? Tem na fotozinha que eu tenho aqui, ó, escola, hospital, né? Várias situações aqui de melhoria aqui, né? Que pode ser cobrado essa contribuição de melhoria. Então esse é um. E temos também contribuições especiais. O que seriam as contribuições especiais? É um tributo cujo resultado da arrecadação é destinado ao financiamento da Seguridade Social. Seguridade Social. O que vem a ser a Seguridade Social? Assistência social, previdência social, de saúde. Isso mais voltado ao governo federal. Programas que impliquem na intervenção de domínio econômico ou de atendimento de interesses de classes profissionais ou categorias de pessoas.
servindo-os de benefício econômico ou assistenciais. Então, por exemplo, aqui, até dei um exemplo aqui, coloquei aqui uma imagenzinha aqui do PIS, PASEP, COFINS, que são contribuições especiais. Quem que recolhe aqui? Quem que contribui? Empresas contribuem fazem essas contribuições especiais para que essa contribuição seja revertido para, em tese, né, não vou entrar nos detalhes aqui de questão de corrupção nem nada, que às vezes pode ser desvirtuado esses valores, mas em tese, vamos pensar que tudo se caminhe bem, que esses valores são revertidos para assistências, para programas assistenciais do governo, né? Por exemplo, a PIS tem todo ano, sai lá um abono do PIS, né? Para as pessoas que ganharam uma renda menor que 2 salários mínimos no ano anterior. A COFINS também, eles fazem essa contribuição e, de uma certa maneira, ela ajuda lá para benefícios também assistenciais, de auxílio de saúde, enfim, que são solicitados, aposentadoria, enfim. São contribuições que ajudam nesses interesses. Então, quando as empresas contribuem, fazem esse tipo de contribuição, esse dinheiro é revertido para esse fim, né? Para também dar suporte para o fundo de garantia, enfim. São programas voltados para a área assistencial. Então, normalmente aqui as contribuições são feitas por empresas e esses valores são revertidos para esses programas de Seguridade Social. Eles são diferentes, né? Você viu que a contribuição de um tem mais diretamente, contribuição de melhoria diretamente para a pessoa onde vai ser beneficiada, e aqui são empresas que contribuem para uma coletividade, vamos pensar assim. Conceito de empréstimo compulsório. Então, a gente viu ali, nós temos, dentro dos tributos que nós temos imposto, nós temos taxas, nós temos essas contribuições ali de melhoria e especiais, e nós também temos empréstimos compulsórios. Só que o empréstimo compulsório não é uma coisa que a gente vê todo dia, nós vemos mais esses 4. Esses 4 são mais habituais: impostos, taxas e as contribuições de melhorias e contribuições especiais. Talvez a gente não se atente a ver diretamente, mas são esses que norteiam mais. O conceito de empréstimo compulsório não é um imposto que a gente vê ou que esteja em atividade hoje, por exemplo. Hoje não temos. Mas ele tem na nossa Constituição. E vamos entender o que é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório consiste na tomada compulsória que é imposta, que você não tem direito a falar sim ou não, impostos, você só aceita, então compulsório, de certa quantidade de dinheiro pelo Estado. Então, empréstimo esse empréstimo é feito do dinheiro que você tenha, no caso, que você tenha, por exemplo, na poupança, pelo Estado. Ele vai lá e faz vamos dizer assim, ele pega lá o dinheiro que você tem na poupança, um exemplo, só para a gente lembrar. Ao contribuinte a título de empréstimo. Então ele pega esse valor a título de empréstimo, a ser resgatado em determinado prazo estabelecido por lei. Bom, ele também não, veja bem, o governo não faz isso hoje à noite ou na surdina, não. Tem algumas situações onde ele pode ser feito, e quando feito, tem que ser feito através de lei, e estabelecido nessa lei o prazo e como vai ser feito o pagamento desse empréstimo que ele vai pegar da população. Então, aqui não é uma coisa que você vai pagar ou que você vai ser taxado. Você vai acabar contribuindo ou vai ter, né? Normalmente isso é com dinheiro de poupança ou
investimento que você tem. Que é feito isso, né? E quando eles pegam esse teu dinheiro, é como se você estivesse emprestando realmente para o governo, mas eles vão ter que, em lei, instituir isso. Dentro dessa lei que vai ser instituída, tem que estar batendo com os motivos que realmente são permitidos, que nós vamos ver ali em seguida, por lei, e tem que ser determinado o prazo e como vai ser feito esse pagamento, senão não é possível fazer esse empréstimo compulsório, senão ele não tem validade. Então, assim, a União, normalmente, isso aqui normalmente é feito pelo governo federal, não é feito por prefeituras e pelo Estado, né? Por exemplo, o Estado do Paraná, não, normalmente isso aqui. Teve um caso que aconteceu, que é lembrado muito, que foi feito pelo governo federal, que nós vamos ver ali embaixo. Então, a União, quando fala União, é o governo federal, excepcionalmente pode instituir empréstimos compulsórios, que são os casos tem lá artigo 15, inciso 1. Em caso de guerra, ele pode pedir, não quer dizer que se o Brasil tiver guerra, ele vai ser pedido. Mas em caso de guerra, ele pode fazer esse pedido de empréstimo compulsório. Ou na sua iminência de guerra. Se algum país declarar guerra ao Brasil, o Brasil não tem condições, não tem dinheiro para, né, daí ele pode acabar fazendo esse empréstimo compulsório. Isso está na nossa Constituição Federal. Também no artigo 15, no inciso 2, calamidade pública, furacão, tornados, tsunami, né, que o governo acaba não tendo dinheiro, o governo federal pode atender com recursos orçamentários disponíveis. Se ele não tiver, né, ele pode pedir um empréstimo compulsório. No mesmo artigo 15, inciso 3, conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Eu vou falar sobre isso aqui, já. Esse inciso 3 aqui, conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo. Vamos falar desse parágrafo único. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente prazo do empréstimo e condições do seu resgate, observando no que for aplicável no disposto dessa lei. Então, existe uma lei, né, que tem que ser enquadrada para que possa ser pedido esse empréstimo compulsório. Então, eu falei para vocês prestarem atenção aqui no inciso 3, que é essa conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo, porque foi isso que aconteceu com o nosso empréstimo compulsório que nós tivemos no ano de 1990, pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique veio depois. O Fernando Collor de Mello assumiu, em pouco tempo que ele assumiu, a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, lá, teve a grande ideia, ridícula quando estou falando de ideia, estou tirando sarro aqui, tá? Teve a grande ideia de fazer o quê? O confisco das poupanças. Foi feito um confisco da poupança da população, que tinha, se não me engano, lá, na época não era reais ainda, era cruzeiros, que tinha um valor específico lá, não lembro se era 50 mil cruzeiros, enfim. Então, quem tinha um valor acima desse valor ficava congelado e eles acabaram confiscando esses valores. Veio ser reposto, claro, depois, né? Mas a gente vivia num período de inflação muito alta, onde o dinheiro ele perdia o poder muito rapidamente. Então, quando eles foram repor esse dinheiro para a população, muita gente perdeu dinheiro com isso aí, muito dinheiro, porque o dinheiro se desvalorizou, porque o governo provavelmente não deve ter pago algum juro, sim, mas não pagou aquilo que o dinheiro deve ter realmente se inflacionado, né? A inflação, ele não corrigiu, acho que toda a inflação que ocorreu no período, que era um período de inflação muito alta. Então aqui eu coloquei até uma observação aqui, ó. Em pesquisa feita sobre esse item, foi verificado que ato midiático, né, agressivo, prepotente e determinado
do ex-presidente da República, o senhor Fernando Collor de Mello, no confisco ocorrido no ano de 1990 aos recursos dos brasileiros, se constitui por essa definição um empréstimo compulsório ao país. Foi feito um confisco, depois foi enquadrado como uma lei de compulsório, para ele poder usar, né? E ele entrou nessa situação, conjuntura que exigia absorção temporária do poder aquisitivo. Ele usou isso como desculpa, que era para fortalecer a economia de um certo momento, frear lá a inflação que tinha, enfim, para botar em prática o plano econômico que ele tinha em mente, e ele acabou fazendo esse confisco, que foi um empréstimo compulsório, congelando as poupanças das pessoas, e, claro, pegando, né, a pessoa não podia usar o dinheiro que ela tinha na poupança, ou seja, se você tinha hoje lá, sei lá, 100 mil reais na poupança, você não podia mexer. Claro que daí, como isso foi instituído em lei, foi determinado prazo para pagamento, né? Mas aí, vamos pensar assim, se você tinha 100 mil reais na poupança para fazer uma compra de um imóvel, ou para pagar uma cirurgia lá para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, enfim, que você estava guardando, naquele dinheiro congelou. Você não pôde mais mexer. Aquilo lá ficou parado. Né? Quem pegou o dinheiro foi o governo para usar lá para o plano econômico dele, enfim. Então, isso aí foi uma das coisas que também ele perdeu muita popularidade na época, o então presidente, que ele foi eleito. Só para vocês que são mais novos, eu era criança, não votava na época, mas eu lembro que ele foi votar, ele teve a eleição com uma grande popularidade. Ele veio com uma ideia de cassação de Marajá, enfim. E quando fez isso, claro, a popularidade dele foi lá embaixo, de tanta popularidade que ele perdeu, que no ano seguinte ele foi impeachmentado. Né? E engraçado que ele não foi impeachmentado por essa situação, claro, né? Porque isso estava em lei. Ele foi impeachmentado por outras coisas que ele fez. Mas isso não, porque isso a nossa Constituição permite que seja feito. Então, só para vocês ficarem lembrar isso como história, né? Que isso é possível, então. Então, é possível ser feito empréstimo compulsório. Mas somente nesses casos aqui que a gente citou. Tá bom? Então, nós temos lá impostos, taxas, contribuições e empréstimo compulsório. O mais habitual que é usado muito é os 4 primeiros que a gente viu, que é o imposto, taxa e as contribuições. Principalmente as contribuições especiais que são pagos pelas empresas. As contribuições de melhorias são pagos, mas digamos assim, não são pagos, são feitos a cobrança dessa contribuição de melhorias, mas localmente quando há um tipo de obra que vai fazer uma melhoria em um local específico, né? Por exemplo, que nem eu dei aquele exemplo meu, que se viesse fazer aqui uma obra aqui na minha rua, asfaltar a minha rua, eu ia pagar a contribuição da melhoria, mas provavelmente o cara que está morando no outro lado da cidade não vai pagar, porque está beneficiando aonde ele está fazendo a melhoria. Só para, né, não achar que todo mundo da cidade vai pagar, não. Vai pagar, isso é mais local, vamos pensar assim. Tá bom? Então é isso. Então é isso aí, finalizando esse conceito de taxas, tributos, que é a parte mais conceitual. Próxima aula a gente vai ver um pouco, daí a gente vai separar um pouquinho mais as coisas, vamos ter um pouquinho mais nos impostos, o que recai para o governo federal. Então a gente tem que ter sempre essa ideia. Que nós temos o governo federal, governo estadual e governo municipal. O que tem a especificidade de cada um deles e para onde que vai mais os valores. Tá bom? Até a próxima aula, então. Um abraço a todos.